comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações, e línguas e reis. Amém? Pode se sentar. O verso aqui, o principal é o 11. Ele me disse: importa que profetize outra vez a muitos povos, nações e línguas. A palavra do Senhor vai dizer, eu vou fazer uma explanação a respeito do livro de Apocalipse. Quando lemos no início do livro, ali João tem a visão na ilha de Patmos sobre o Cristo glorificado. E ele vê, ele começa a descrever a visão que ouviu quem falava por trás de mim, alguém com os olhos como chama de fogo, cabelo branco como a neve, e ao ver ele caiu como morto. E o próprio Cristo estendeu a mão e diz: não temas, eis que estou vivo, eis que estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, né? Ele vai dizer séculos, isso, eu sou o primeiro, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu vivi, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém, e tem as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois hão de acontecer. O mistério das estrelas são os anjos das igrejas, os 7 castiçais são as 7 igrejas, e ali ele vai descrevendo as 7 cartas, a ordenação que Jesus diz, que vai apontar cada defeito das igrejas. Defeito tem promessa também, defeito no sentido assim, coisas que ele estava vendo de errado nas 7 igrejas. O interessante é que nos dias atuais a gente vê assim, vou dar exemplo: a igreja evangélica tem assembleia de tal, metodista tal, presbiteriana, tem a católica tal. Só que é interessante, não menciona evangélica, católica e espírita, vai mencionar 7 igrejas que estão sobre a terra. Muitas das vezes, não discute religião, sim, mas Jesus estava falando sobre as igrejas como um todo, porque ele estava passeando todas as igrejas, todas a terra, e estava dizendo o que estava acontecendo, tendo em vista, pois, uma que era fiel. E após ele escrever, ele tem outra visão, em que ele vê uma porta aberta no céu e ele é arrebatado em espírito. E o interessante é que ele viu a adoração no céu, viu o arco celeste, viu o trono de Deus, o trono do Cordeiro, os 24 anciões e os querubins, que são os 4 seres viventes. Ele vai descrevendo tudo isso em visão, e vê um livro. E esse livro é um livro que ninguém podia olhar para ele, nem que está no céu, nem está nem ninguém. E ele chorava muito. Só que um dos anciões disse: não chores, porque o leão da tribo de Judá, ele é digno de abrir o livro. E ali ele vai abrir, ele toma o livro, e todos os anciões se prostravam. Aqui. E todos ali foram se prostrar, os 24 anciões e os santos, e cantavam o hino: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto com teu sangue, compraste para Deus homens de toda tribo, língua e nação. Ou seja, nós somos comprados pelo bom preço, o sangue de Cristo na cruz do Calvário. E ali, quando entra no capítulo 6, eu estava um tempo atrás pensando, ele não tem uma ordem assim cronológica, é algo assim, está atento aos sinais do que está aqui, porque se interliga lá em Daniel, no livro de Daniel, vai se interligar lá no livro de Mateus 24, 25. Mas aí ele vai descrever conforme o Cordeiro vai abrindo os selos. Abre-se os 7 selos, e quando abre o último selo, aí vai ter a visão dos israelitas, da visão dos mártires. E quando abre o 7º selo, houve um silêncio no céu por meia hora. Eu imagino que por toda a eternidade o Senhor nosso Deus receba na adoração, mas naquele momento que ele viu, tudo parou no céu, porque daí ele entraria a sequência de juízos sobre a terra, que daí 7 anjos recebem 7 trombetas, que no capítulo 8, do primeiro a 4ª trombeta tocada, no capítulo 9 a 5ª e a 6ª, e ali eu posso tirar disso o que o Senhor tem ministrado no meu coração um tempo atrás. As 7 trombetas vai ter uma última. A 6 é como se fosse assim, um despertar, tanto para a igreja e quanto para o mundo, porque a volta de Cristo ela é precedida, ela está tão perto que os sinais estão tão nítidos. Questão de guerras, há uns certos anos atrás,
Teve uns 2 anos, acho que de guerra, se eu não estiver enganado, de Rússia, Ucrânia, alguma coisa assim, e parou. Só que agora, recentemente, Estados Unidos com Venezuela, e como o irmão falou, a gente não pode criticar a gente de esquerda e direita, mas tem gente que protesta por Jesus, a gente tem que orar pela nossa nação. Então tudo isso é nisso de cumprimento de profecia. Só que tem um intervalo entre a última trombeta, que daí chega nesse capítulo 10, que quando João tem a visão, ele descreve nesse versículo, vai dizer: importa, o anjo disse, importa que profetize outra vez a muitos povos, nações e língua e reis. Ou seja, pregar, profetizar e dizer que Jesus está voltando, é tempo de arrependimento. E o culto, e hoje, por ser o culto de missão, a missão também acontece dentro do nosso lar. Isso não isenta a gente ter que pregar para quem está fora, mas comece no nosso lar também, no nosso lar, familiares, nos vizinhos, aí quem tem trabalho no trabalho, quem estuda, faculdade, tudo. E uma coisa interessante que o pastor José estava falando é o que recentemente eu passei no meu trabalho. Tem um ditado no mundo que diz, não deixa amanhã, pode fazer hoje, pode ser tarde. E eu pedindo ao Senhor, orando no Espírito, não me esqueça até a data, no dia 19 de dezembro, foi uma sexta, e eu pedindo ao Senhor uma estratégia, eu falei: Senhor, e eu estava já elaborando um testemunho de vida, só olha para contar em terceira pessoa. Contei o mesmo testemunho que contei no curso a qual foi uma porta onde lançaram o edital que eu pude entrar onde eu estou trabalhando. Lançaram, eu contei o testemunho ali, contei onde eu trabalhei, enfim, fui contando, não se atemorizando, não tendo medo de contar, para que todos saibam que o Senhor nosso Deus tem um poder sobre a morte. E ali eu contei e usei meio que no mínimo possível para não mencionar a religião, mas o simples fato, quando eu falei Deus, Jesus, parece que a pessoa olhou ali e falou: Shhh. Enfim, daí eu creio que alguém foi tocado pelo testemunho. Eu fui embora para casa, depois eu fui chamado meio pelo diretor para explicar a situação lá de lei, mas o Espírito Santo foi ministrando, pronto para ouvir, tardinho falar, porque foram 30, irmãos, foi 30 minutos de conversa, por esse objetivo. Olha, eu sei que não foi ele falou, eu sei que não foi uma má intenção sua, mas aqui não pode, não sei o que, e foi falando. Eu falei: Senhor, tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia. E assim, a gente vê que o mundo que a gente está é trabalho, é escola, faculdade. Quando fala de Jesus, quando sobe o chefe já vem já. Mas a gente sabe que não é contra a pessoa que vamos lutar, é contra os principais potestades, porque há uma atuação maligna por trás, há um espírito de manipulação, um espírito de intimidação, porque ali foi intimidação, estou direito, eu ali orando, falei: Senhor, tem misericórdia. Mas é cumprir como diz a palavra, importa obedecer a Deus que aos homens. Mesmo que eu já coloquei, mesmo que perca o emprego, mas fazer a vontade do Senhor. Mas agora, a partir daquele dia, mais vigilância, porque daí vamos ver, falei: é crente mesmo? Aí que vem a questão da perseguição, como o irmão mexeu no livro de Atos, intercala, linka os dois, porque o apóstolo Paulo, ele era Saulo, e quando ele se converteu, quem perseguia era perseguido, porque o povo achava estranho: nossa, mas ele persegue igrejas, os cristãos, e agora está pregando Cristo. Aleluia. E tem algo mais profundo que eu estava até comentando com o presbítero Silvio, que a carta, a Bíblia de estudo, e a carta de Tessalonicenses foi escrita no ano 50 depois de Cristo, Apocalipse entre 70 e 90 depois de Cristo. E o apóstolo Paulo escreveu da questão quando o arcanjo tocar a última trombeta. Vou estar bem rápido, se os irmãos quiserem marcar aí. 2 Tessalonicenses, no seu capítulo, no seu capítulo 4. Glória a Deus, aleluia. Aqui, capítulo 4, 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com a além, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E a outra tradução vai dizer com a última trombeta. O interessante quando ele descreveu a trombeta, é como se ele estivesse já profetizando aquilo que João estava recebendo a visão das 7 trombetas, antecedendo a volta de Cristo. Então é um ressoar de alerta. Por isso que João foi convidado, além de comer o livrinho, para ir profetizar, para falar a muitos povos, nações, línguas e reis.
Ou seja, quando fala em línguas é vários idiomas. Nós cremos, como diz a palavra do Senhor, os dons espirituais, variedade de línguas. Deus tem o poder, aquele que crê os sinais se ligam, se for num país afora. Vamos dar um exemplo. Rússia, eu vi um testemunho de um pastor no YouTube, que ele foi num país, ele não sabia falar russo, e na hora que ele foi ministrar, o dialeto dele mudou, e o povo daquela nação ouviu, numa determinada região. Então, se nosso Deus tem o poder de entrar no dialeto, basta crer, não temer. Entre outros idiomas, japonês, chinês, Deus tem esse poder para chegar ao conhecimento. É como no livro de Atos dos Apóstolos, quando descumpriu o dia de Pentecostes, os povos que tinham ali grego, os hebreus, até vários ouviram falar da própria língua nativa, ou seja, estavam profetizando coisas grandiosas do Senhor, aquilo que Deus tem feito. E aqui não é diferente quando o anjo pede para João, por isso que é profetizar, é declarar e falar a palavra do Senhor, continuar propagando o Evangelho, não se atemorizar, porque o Senhor nosso Deus, Ele não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia. Mesmo que a pessoa ali, ela vai não querer ouvir, mas fale, pelo menos no dia do juízo, quando chegar, essa pessoa vai estar diante do Senhor, e Deus vai mostrar o telão: olha, veio meu servo, falar do meu amor, falar do sacrifício, você não acatou. Aí faz separação, né? Esquerda, direita. Esquerda, direita. É triste. E falando de almas que o irmão comentou, eu estava até pensando, falei: Senhor, tem muitas almas, muitas que não chegou a conhecer a Cristo, estão descendo, indo à perdição, que não conhece a Jesus, que não ouviu falar. E isso é muito triste, porque a eternidade é algo assim que a nossa mente humana ela é limitada para compreender. Nós não temos a compreensão. E é algo assim que tem um início e não tem fim. Ela é um ciclo, ela é eterno ciclo. Por isso que o Senhor Jesus, Ele veio, morreu por mim, que você ressuscitou do seu dia, para poder nós termos o livre acesso ao Senhor nosso Deus, e também levar Jesus às almas perdidas. Porque tem muitos, quer seja em semáforo, quer seja embaixo da ponte, pessoas que não conhecem, ou tem alguns que se afastaram. Já presenciei isso. Quando leva um folhetinho, a pessoa: já fui de igreja, faz isso. Então nós devemos sempre estar indo evangelizar até as almas perdidas, até que se afastou, para que o sangue não recaia sobre nós. E quando lemos em Ezequiel capítulo 33, vai falar a função da atalaia. A função da atalaia é como se fosse um sentinela, que nem no exército. O exército tem ali as guaritas. Eu fui militar durante 8 anos, e ele tem que estar de prontidão quando vira o inimigo, para poder fazer a abordagem. E esse inimigo representa algo quando estiver vindo, vou dar um exemplo, a nação, algo que, para poder alertar: olha, o inimigo está chegando, está isso, olha, não sei o que, ou algum aviso, que nem o Senhor quando levantou Jeremias e disse: levanta, desce a casa do oleiro. E daí Deus vai falar para Jeremias: quando falar acerca de uma nação, que para destruir, ou derribar, arrancar, e se essa nação se converter dos seus maus caminhos, eu me arrependerei, retrocederei o mal que iria fazer, calamidade. Mas se não se arrepender, não se converter, aí Deus permite o inimigo ir para que o povo venha até despertar. Porque ao lermos o livro de Juízes, eu li esse livro umas 2, 3 vezes, perdi as contas. E é sempre bom entrar no propósito plano, porque a palavra nos alimenta. Eu digo isso porque a correria do mês de dezembro, fiquei alguns dias sem ver a gente passar mal. Eu falei: não, tem que ler, tem que parar, ler 1, 2 capítulos para poder alimentar, senão a gente fica angustiado. E ali no livro de Juízes a gente vê o povo de Israel com teimosia. Por teimosia, de comete pecado, arrepende, volta a ficar aquele ciclo. E Deus levantava inimigos para atacar, para ir, porque o povo estava praticamente se dando aos deuses que não são, estava virando as costas ao Senhor nosso Deus. E daí Deus permite para despertar. E o que nós estamos vendo também na nossa nação, em muitas partes do mundo, é mais ou menos isso. Deus até permite, por causa de ilegalidades que foram deixadas abertas. A nossa nação, ela tem tudo para ser sucedida em termos assim, para acabar muitas opressão, corrupção, mas por causa do orgulho do homem, por causa de ter dado ouvido ao inimigo, por causa da cobiça, muitas coisas têm entrado. Por isso que Deus, Ele levanta servos e profetas para alertar: olha, arrependam-se,
é arrependimento, é pregar o evangelho, porque vai chegar um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Nossa nação é abençoada, nós temos a liberdade de pregar, de falar, quer seja num trabalho que não aceita, quer seja na escola que não aceita, nós estamos tendo a liberdade de pregar, porque Deus o livre guarde. Nós saímos nessa rua aí, ou venham abastinados e fechar todas as igrejas aí. Nós somos o exemplo. A pandemia foi um exemplo para nós cristãos, para a igreja inteira, e foi uma época em que foram até, se não me engano, profetizado que haveria esse vírus. Aí uns falam, veio da China, veio disso, mas nós sabemos que isso é permissão do Senhor. Deus permitiu a ocorrência desse vírus para despertar a igreja, para ver quem está confiando no Senhor, para quem que não está confiando no Senhor. Alguém está dando para me ouvir? Olá, sem esse microfone. E ali pegou todo mundo de surpresa, tanto os pequenos e grandes, esse vírus. O que dirá uma perseguição para a nação. E o interessante é que naquela época muitas portas de igreja se fechou e foi para culto online, e acabou a pandemia, e aí alguns meio que se acomodou. Não vou na igreja, não cumprimento esse gente. É por ir buscar, aí que tem que buscar o Senhor, porque se não buscar o Senhor, o negócio fica terrível, fica pior. E aí acabou a pandemia, aí vem dengue, aí vem gripe, aí fica naquela disque, ainda tem um pouco certo afastamento, algumas pessoas ainda estão nessa linha de pensar da Covid, mas para que se temorizar? Porque como diz o Salmo 91, a peste não vai chegar à nossa tenda. Por isso que nós temos que sempre estar orando ao Senhor para cobrir-nos com o sangue de Jesus. Aleluia. E voltando ao que eu havia mencionado, por isso que o Senhor nos convida a buscar nas madrugadas. E o interessante é que nas madrugadas é onde decretos de lei no Distrito Federal são reunidos, são conversados, o que dirá leis contra a igreja. Nós estamos aqui, mas imagina se uma lei aprovada, que tudo tem que parar, ninguém vai falar evangelho, quer seja escola, na rua, no trabalho, ou quem é cristão, ainda não chegou no trabalho assim, se você é cristão, negue Jesus para ficar, se você não negar Jesus, você é mandado embora. Ainda não chegou esse tempo, mas o dia que chegar, aí perna para que te quer. Por isso que a palavra diz que vai chegar um tempo que ninguém vai suportar essa doutrina. Falou em Jesus, a pessoa já não quero ouvir Jesus. E tem uma outra palavra que diz também no livro de Amós, que vai chegar um tempo que o Senhor vai enviar fome na terra, não de pão, nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor, e andarão errantes de um lado para o outro. Imagina chegar um tempo que não vai ter mais a palavra do Senhor na terra. Por isso que há um intervalo das 6 trombetas para a última trombeta, é como se fosse um ar de despertamento. A abertura dos selos, abre os selos, as 6 trombetas tocadas, que vai o juízo sobre a terra, antes da última trombeta. Ainda tem as 2 testemunhas, porque quando tocar a 7ª trombeta, que está lá no livro de Apocalipse capítulo 11, e tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. E os 24 anciãos que se estão assentados em seu trono diante de Deus prostrarão-se sobre seu rosto e adorarão a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus nosso, poderoso que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, seus servos e os santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Ou seja, a palavra do Senhor é clara: o que o homem semear, vai colher. E nós estamos vendo muita destruição na terra.
a mídia oculta, mas imagino lá na Amazônia, muitas árvores sendo destruídas, pessoas destruindo, querendo construir celeiros maiores, e Jesus falou o perigo da avareza disso, né? Porque quem pode dar em resgate a sua alma, a não ser Jesus Cristo a resgatar a alma. Por isso que nós devemos continuar profetizando, falando a muitos povos, nações, seja difícil, por mais que venha as pedradas, porque pedrada vai vir, pedrada vem, dói, mas aí a gente vai no nosso secreto ali, Mateus capítulo 6, ora ao Senhor, fala: Senhor, nos purifica, nos pacifica o coração e perdoai-os, porque não sabe o que faz. Confesso, irmãos, eu fiquei um dia meio, mexe com o meu emocional, porque poxa vida, a gente faz algo assim para querer trazer um testemunho de vida daquilo que Deus tem o poder de fazer para sustentar o corpo, para ter um poder sobre a vida. Porque viver com um intestino que só o Senhor Deus colocar no lugar do tempo certo, último, é algo assim que a medicina não achou a causa, ninguém achou a causa. Mas uma coisa que eu aprendi bem há uns 2, 3, 4 anos atrás, pode dizer, que eu glorifico a Deus por vir a irmã Verônica, meu esposo. Na época ela falava: vai lá na igreja, aí conversando com o pastor, tudo contado. E daí eu falava: estou fazendo uns exames. E ali ele falou assim uma vez, esqueci hoje, falou: se você fizer um exame, eu te usando fazer ressonância. Se der normal é espiritual, porque tem coisa que a gente faz muito exame, não dá nada, aí você vê espiritual. Mas tem coisa que Deus permite para despertar, porque naquele ano, em 22, eu estava afastado. E aí Deus permitiu algo que nem Jonas, para chacoalhar, para vir cumprir a vontade do Senhor nosso Deus. Porque aonde a mão do Senhor foi e me tirou, é coisa que só Deus vai ter misericórdia. Lembro de várias vezes: mãe está de prova, mãe, onde você vai? Eu vou em tal lugar. Depois, estou em tal lugar. E só Deus sabia onde eu estava. E o próprio Jesus foi lá e resgatou. E o interessante, nos lugares que eu pisava, tinha pessoas que olhavam assim, é o próprio Deus já olhando, mas as pessoas no reino espiritual que a gente não vê, os demônios vê, a gente observa, porque o inimigo ele sofre, e tem pessoa que olha assim, fala: então assim, o escolhido não tem escolha, vocês somos escolhidos, Senhor, nós não temos escolha de fugir, ou é pelo amor, ou é pela dor, ou vem, porque há muitos nesse mundo. Eu posso dizer quantas pessoas nessa caminhada que tenham com Cristo, quantas pessoas se afastaram, quantas pessoas preferiram enterrar o talento ao invés de cumprir a vontade do Senhor. E muitos que eu cheguei a, pessoas do meio cristão, que alguns se afastou, pregavam bem com ousadia, mas então perdi Jesus amado, o que será que aconteceu? Eu já ouvi de pessoas assim: não vou por causa de fulano, não vou por causa não sei de quem. Então nunca veio por causa de Cristo, porque é o olhar para Cristo. Deus usa assim os servos e profetas, usa os pastores, usa na edificação e exortação para corrigir aquilo que tem que corrigir isso, tem que cumprir isso, Deus quer isso, aquilo, isso, para que lá na frente Deus não venha cobrar. Então assim, a cobrança do Senhor sobre nós, e quem nos lidera, nos pastoreia, é muito maior. Por isso que a palavra diz: ide pregar o evangelho. E voltando para a questão de Ezequiel, por isso que o sangue de muitos que não vem, que Deus não que nós venhamos pregar, falar que Deus não dá, para que não venha incorrer nas nossas mãos. Porque eu imagino, aí foi até profundo, imagina no dia do juízo, selos abertos, tocou as trombetas, sétima, só que daí tem um ano do anticristo. E aí lá no Apocalipse 19, que é a guerra espiritual, a guerra final, Jesus veio. Aí aqueles que ficaram, por isso que essa tecnologia está avançando muito, a IA ela não é um negócio muito bom não, já é tudo para o anticristo. O anticristo que é a personificação do mal, porque Satanás não tem poder da licença, então vai perseguir quem ficou. E aí esse que ficou, isso é mais profundo, que uns tempos atrás só ministrou no coração, dos que ficaram, uns vão ser mortos, mas uns vão querer ceder a marca, e aí entregar a alma para a eternidade sem Cristo é terrível, aqueles que aceitaram a marca. E aí Cristo vem, destrói o falso profeta, o anticristo do lago de fogo, e aí entra no mais profundo. É uma passagem que quando eu leio, eu falei: meu Deus do céu, quando lá no livro de Apocalipse 20,
que João vai descrever, que viu e vi um grande trono. Ele viu descer o anjo do céu, que tinha na chave do abismo, vai descrever, prendeu o dragão e a serpente. Ele vai ver os tronos assentados sobre eles, que foi dado o poder de julgar. Mas lá no verso 11 ele vai dizer: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Daí ele viu os grandes e pequenos diante do trono, e abriram-se livros, e abriu-se um outro livro da vida. A morte e o inferno entregou os mortos que neles havia e foram julgados suas obras. Neles havia e foram julgados cada um segundo as obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E no dia do juízo, quando fala em sangue, imagina muitos. Por isso que a palavra ela corta na gente, corta no ouvinte. Isso serve para mim, para nós. É um aprendizado para nós, é um puxão de orelha. Falar, importa que profetize. Porque esse ano de 2006 nós vamos saquear o inferno, custe que custar, em nome de Jesus. Porque muitas almas estão descendo a ladeira abaixo. A porta larga é que conduz à perdição. Mas há muitos naquele dia que vão estar com as mãos, e o Senhor vai ver: o sangue será derramado, o sangue nas tuas mãos, porque há muitas almas que eu te mandei falar e você não falou. X almas: mas Senhor, eu estava preocupado com isso. Eu vi uma ministração dessa que dizia: eu te mandei, a sua missão era essa, mas você estava com essa. Mas Senhor, eu queria ser médico. Não sei o que, isso, aquilo. Mas era para ser isso, aquilo. Você queria isso. Aquele dia do juízo vai salvar. Então, um tremor muito assim, muito algo inexplicável. Dá até uma angústia. Porque daí vai mais fundo ainda. Aleluia. E nós vemos que, como o apóstolo Paulo diz acerca de muitos falsos profetas têm surgido, que fala só de bênção, mas não fala de conserto e correção. E esses que falam de bênção, por questão de ética, não vou mencionar nome, eu peço a Deus ter misericórdia, desperta quando é tempo, porque o Senhor, Deus, como diz a palavra, o tempo de juízo é na casa do Senhor. Além da casa do Senhor tem também o governo, a presidência, tudo. Mas esses que só levando muitos a errar, muitos falam assim: não tem nada a ver o pecado tal, não pode continuar. E aí tem muitos tempos cheios que recebe o dízimo, recebe a oferta, mas daí esse líder, Deus até mostra em sonho, ou Deus usa a pessoa. Por isso que tem um círculo de oração, tem intercessão, porque daí do círculo de intercessão, de oração, traz a revelação. Fala: olha, fulano, o líder, tal irmão precisa dele, tem que chamar no gabinete para orar. Mas muitos não fazem isso. Muitos, eu ouvi isso, é algo mais profundo, que quer esconder a revelação, quer esconder aquilo que Deus entregou através de uma circulação, porque acontece de muitos líderes, muito tarefado, rebanho muito grande, daí Deus levanta pessoas dentro das igrejas, o profeta ousado e tal. Deus revelou isso, aí chega no líder e fala tudo ali na sabedoria, mas muitos vão ter que prestar conta, muitos líderes aí de fora. Muitos, eu peço a Deus misericórdia, porque se Deus o livre guarde, não repreender por causa do pecado, o negócio é terrível. Por isso que são poucos que repreendem. Eu glorifico a Deus por aqui onde eu estou, porque puxa, isso, usa aqui, fala, usa isso. Então assim, porque a responsabilidade é o zelo. E se nós formos ver, na nossa nação tem muitos tempos assim, nessa situação, e são pouquíssimos que falam exortação, que fala de correção, de conserto, de fala de ir, aleluia. Por isso que nós devemos sempre orar pelo pastor. O pastor está tendo mais a visão, que ele tem visão, glorifica Deus pela vida, aleluia. Por isso que naquele dia do juízo vai ser muito profundo, muito puxado, sem contar também os governantes da terra. Que nem o Supremo, vou dar um exemplo, o Supremo Tribunal Federal brasileiro, enfim, até os prefeitos, presidentes, os reis governantes, aqueles que perseguiram a igreja do Senhor, também vão estar diante do Senhor, e ali Deus vai interpelar, vai perguntar: por que perseguiram o servo? Por que fizeram isso? Por que juntou riquezas? Por que isso? E
falando em riquezas, na minha família para glória do Senhor, eu orei até isso ao Senhor. Falei: Senhor, o Senhor abençoa a prima, tudo, mas que elas possam entender que a questão da riqueza prosperou, mas para o ir até os perdidos, para ir as pessoas fazer a obra do Senhor. Aleluia. E aí entrou uma passagem que até o Senhor ministrou, Salmo 73. Eu me coloco no lugar de Asaf, vê a prosperidade assim, tal, mas aí quando ele entra no templo do Senhor, do tabernáculo, ele vê o fim deles, de que tudo que os ricos poderosos conquistaram é resumido nesse versículo de Apocalipse 20, do verso 11, que os céus e a terra fugiu. E também uma passagem vai dizer que a terra está reservada como um tesouro para o fogo. No início Deus destruiu com um dilúvio, e abaixou-se as águas, porque Deus havia arrependido de ter criado a humanidade por causa da corrupção que se relacionou, mas Deus viu Noé e a sua família como justo, e daí preservou ele a semente dos animais. Aí abaixou as águas, e abaixou, daí ele se expandiu. Aí tem Abraão, pai de multidão, as 12 tribos de Israel, foi indo e chegou até nós, que nós estamos aqui. E tem um mistério nessa passagem também, que assim como nos diz Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Sodoma e Gomorra, arrebatamento da igreja, é como a arca de Noé. Família, a arca de Noé, pega a visão. Arrebatamento, as águas sobem, arca de Noé. Só que aí tem um tempo em que aqueles que fizeram pouco caso, que não buscou, que não encheu, não foi como as virgens prudentes, aí vai ter o juízo na terra, as 7 taças, e aí as águas, para quem está arrebatado está, mas daí vem o Cristo, e aí entra o mistério de Sodoma e Gomorra, fogo, destruição da terra. Por isso que importa nós, como igreja do Senhor, profetizar a muitas nações, povos e línguas, e apregoar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, Jesus Cristo está voltando. Desperta do vigores, Dedéu vigoroso do Espírito das igrejas, Pai do alto do Cristo, Taubaté, Estado de São Paulo, nação brasileira, Jesus Cristo está voltando. Ramanabacê, é tempo de voltar ao Sarabacheia. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É tempo de buscar a face do Senhor. Pai, em nome do Cristo, que tem ouvido os outros espíritos das igrejas, buscai e vivei do Senhor. Busque a face do Senhor, porque essa terra que nós estamos vivendo está chegando ao fim. O fim de todas as coisas está próximo. Relamanto Shinibase, o Rei da Glória está voltando. Sobre as nuvens dos céus Ele está andando, aguardando a ordem do Pai, aguardando a ordem para tocar a última trombeta, porque quando tocar o mistério de Deus que fora profetizado pelos servos e santos profetas será revelado a toda a humanidade, e toda a humanidade saberá que sumiu o povo dessa terra, foi retirado. Alabaxéia, Aramanabassou. Por isso que é tempo de buscar a face do Senhor. Para quem está ouvindo aqui na retaguarda da igreja, na direita, na esquerda, na frente, ô bairro, desperta tu que dormes. É tempo de buscar a face do Senhor, porque quando a trombeta tocar, a igreja ser tirada, o anticristo será manifestado, e a marca será imposta. Ninguém vai comprar nem vender, e pior ainda, nem vai ter direito à terra, nem vai ter direito à propriedade, porque ele vai impor a marca. Ah, mas eu conquistei isso, eu tenho escritura disso, eu tenho disso, eu conquistei isso, eu tenho conta em banco, eu tenho direito, eu tenho isso, herança de pai, herança de mãe, isso tudo vai ficar. E até quando? Ramanabasséia, assim diz o
Senhor para você, homem. Eu falo contigo, o meu servo, você que está ouvindo, é tempo de despertar, porque eu, Ramanabasséia, permiti que vivesse, mas está tocando na minha obra, na minha casa, Alabasséia, Nagasturianda, Alabasséia, estou dando oportunidade, Ramanabasséia, porque se não se arrepender, Ramanabasturianda, Alabasséia, Ramanabassou, está nas minhas mãos, Ramanabasséia, Ramanabassou, aleluia. Por isso, Arabasséia, desperta tu que dormes. Isso serve para mim, serve para nós. É um puxão, a ministração é um puxão, para a gente não se atemorizar diante de uma sociedade que está indo de mal a pior, e falar, pregoar, Jesus está voltando, Jesus te ama, Jesus está voltando, é arrependimento, porque muitas almas têm descido sem aceitar Jesus, e é triste, porque a eternidade é algo assim que quando uma pessoa entra, se entrou com Cristo, amém, mas se entrou sem Cristo, é muito triste, e muitas almas choram e clamam, e o Espírito Santo que não deixa mentir. Há 20 anos atrás, eu não tinha conhecimento da palavra como hoje eu tenho. Eu lembro de uma noite que eu fui dormir no meu quarto, e na época minha irmã era solteira, hoje é casada, e ali no quarto, eu não esqueci a cena até hoje de tudo, como é que era o layout do quarto. Tinha aquelas camas de puxar, eu deixava sempre a cama de cima, para minha irmã chegar, que chegava tarde na época, e eu fui dormir, e eu deitei, cabeça de travesseiro, e eu comecei a ouvir um sonido de voz. Depois eu falo de onde que é voz, não, de música, depois eu explico de onde que essa música, eu li um livro que explicou. E eu puxando, na hora que eu puxei, eu comecei a ouvir vozes de desespero: socorro, socorro, me tira daqui, socorro. E eu acordava, essa vida eu cheguei a doar, mas eu lia tanto salmo, acordava, se eu fosse dormir, se dormir para acordar cedo, eu acordava ali, eu ligava a TV, eu dormia, eu vi, falei assim, meu Deus do céu, eu não tinha conhecimento da palavra, eu falei, meu Deus, quero ficar cuidado, deu um pavor, um desespero. E aí passou os anos, batizei em 2008, cheguei de 2000, eu tenho uma trajetória muito forte, 2008 a 22, tive períodos, eu cheguei a ser crente morna é aquele pé no mundo e pé na igreja, ou hora fria ou hora quente, até que Deus permitiu hora 22, e agora firme na presença do Senhor. Mas daí dessa música eu quero dizer para os irmãos, eu li um livro, tem uns que creem e tem uns que não creem, quem tiver a oportunidade de ler, Divina Revelação do Inferno. Tem um capítulo que quando eu li, eu lembrei dessa experiência que eu tive, que era já Deus estar preparando para algo. Falei, meu Deus, esse livro resume como é que é a revelação do inferno. Muitos dizem que o inferno não existe, é algo espiritual, é abaixo da terra. Porque se a Apocalipse fala que a morte e o inferno é só mar de fogo, então o inferno não existe embaixo, é algo espiritual, a gente não vê. Quem vê é o Senhor, como diz o livro de Provérbios, que o Senhor Deus sabe o número dos mortos, alguma coisa assim. E quando eu li esse capítulo, eu falei, meu Deus do céu. Então assim, é muito profundo, é muito forte, e nós que estamos aqui, temos a oportunidade, abraçamos a Jesus, porque o contexto de guerra espiritual, a história vai muito além daquilo. O inimigo ele luta contra mim e a tua vida para que nós não venhamos para o céu. Por isso que nós repreendemos, porque nós vamos para o céu em nome de Jesus Cristo, vamos ser arrebatados. Queira o inimigo não, porque nós estamos selados com o selo do Espírito Santo. Por isso que é insistir em oração, buscar a face do Pai, ser cheio do Espírito Santo, cada vez mais e vigilante, oração, porque o tempo que nós estamos vivendo, como diz Eclesiastes 3, é tempo de guerra. É pregando o evangelho, é tempo de guerra espiritual, porque a luta acontece onde você vai. Tu vê pessoas ali que só usando Jesus, você pensa, eu tenho que ir lá e pregar. Tem pessoa que vai recusar, vai reter. Uma das coisas que dá vontade, não sei se alguns irmãos sentiram, dá vontade de abrir um banheiro assim no shopping, mas Jesus está voltando, Jesus tinha dado um pé assim. A gente pedir sabedoria, porque é uma pouco de segurança, vai correndo para assim. Mas é isso, é falar do Senhor,
é pregar do Senhor Jesus Cristo, porque o tempo está muito encurtando, e é triste quando uma pessoa perde a salvação. É muito triste, porque não tem retiro, não tem. Entrou ali, fica. Esse livro eu não vou explanar muito, porque esse livro é muito profundo. Eu, quando li, eu falei, Jesus amado. É algo assim muito que traz um temor se ler esse livro. Mas quando eu li desse trecho dessa música, porque Satanás ele era um ungido, segundo o estudo se for ler lá em Ezequiel 28 vai falar disso, que ele era, digamos, o regente, mas daí ele cobiçou a glória do Senhor, sendo que o Senhor nosso Deus não divide a glória, e aí ele e terça parte foram expulsos, e por isso que eles têm a raiva. Eles têm raiva porque eles já perderam a oportunidade, eles não têm oportunidade. E eles sabem que o lugar que a gente vai, que é o céu, é um lugar bonito. Ainda até quando a gente fala assim, sangue de Jesus tem poder, porque é espiritual. Por isso que a luta é muito grande. Continuemos a profetizar, continuemos a falar que Deus manda no trabalho. Eu imagino que tem pessoas que trabalham numa empresa que é difícil, mas peça ao seu Senhor, me dê sabedoria para chegar até fulano para falar, porque pode acontecer que o chefe vê, não pode, mas enfim, não perdeu o foco, porque o inimigo usa pessoas para querer intimidar, para querer paralisar. Mas se o Coliseu não parou a igreja, se a cova dos leões não parou a igreja, se aquela estatueta lá não parou a igreja, porque os jovens não se prostraram diante do sistema deste mundo, porque aquela estatueta que Nabucodonosor construiu referenciava tempo futuro, referenciava o sistema, e aqueles 3 jovens são como nós, nosso coração só se prostra diante do Rei dos Reis, não do sistema desse mundo, porque o sistema desse mundo é meio comunista, anti-religião, não quer aceitar, não quer ouvir falar nem de Jesus. Mas esse dia vai chegar, que é o juízo, em que esses que recusavam Jesus vão saber, vão dizer, realmente era verdade, por que eu não aceitei, por que eu não dei ouvidos. Por isso que o juízo é um negócio muito sério, muito forte. Por isso que nós viemos cada vez mais nos humilhar na presença do Senhor, fazer o cumprimento de 2 Crônicas 7,14, nos humilhar diante do Senhor, pedir misericórdia por nós, e pedir, Senhor, nos encha mais com o Teu poder, com o Teu Espírito Santo, mais de ousadia, para nós irmos pregar aos perdidos que precisam de Ti. Tem muitas almas feridas, tem muitos que precisam de um levantar, conta comigo, vem, vamos para a casa do Senhor, vamos para a igreja, buscar o Senhor enquanto é tempo. Amém? Glória a Deus. Eu glorifico a Deus, agradeço a oportunidade. Uma palavra assim, aqui eu encerro. Em resumo, quem tem ouvido os outros, o Espírito diz igreja, porque o tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil, mas não é possível para pregar a palavra do Senhor. Amém? Agradeço a oportunidade, toda a honra, toda a glória ao Senhor nosso Deus, eternamente. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos dizer, Maranata, vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem, vem. Amém. Glória a Deus. Dá umas palmas.